Hoje é um dia importante para todos nós porque é dia de Amor Exigente. E nós vamos saber como funciona o programa do Amor Exigente, onde os dependentes compartilham suas histórias com uma parte desse programa que é chamado de partilha. A gente vai entender esse momento que é tão importante. É um momento que eu gosto de falar que é um momento espelho. A gente se vê no outro e a partir da experiência do outro a gente consegue mexer aqui dentro de alguma forma. E a gente se trata e a gente caminha para uma vida com muito mais liberdade. Quem conversa comigo hoje é o Ronaldo Rissetto, que é voluntário e membro do Conselho Deliberativo da Federação de Amor Exigente, e também a Maria Regina Viciano, que é coordenadora do Grupo Brooklyn da Regional Paulistana Sul. Ronaldo e Maria Cristina, muito obrigada por terem vindo. Tão bom recebê-los sempre. Prazer é nosso. Muito obrigada. Obrigada. Vamos sentar ali, porque aí a gente bate um papão, conversa bastante. Eu sei que tem muita gente em casa que está ansiosa para aprender mais sobre tudo o que a gente tem para dizer aqui, né? Porque, infelizmente, isso a gente não pode falar com alegria, a dependência química tomou conta do nosso país, né? E é muito comum a gente encontrar com familiares sofrendo e a gente sabe que o dependente está doente e precisando de ajuda. Então, é bom demais recebê-los, viu? Fiquem à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade novamente, estarmos aqui. O Amor Exigente fica muito feliz de ter essa chance de compartilhar com as pessoas nas suas casas a oportunidade de melhorar, estar cada vez melhor, né? O programa Amor Exigente é um grupo de apoio que facilita as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Então, basicamente, nós realmente temos muito prazer em estar aqui compartilhando esse programa de qualidade de vida que é o Amor Exigente. E é um programa de qualidade de vida que pode atender a qualquer família e em qualquer situação, Maria Regina? Sim. A dependência química foi, assim, um início do Amor Exigente. Hoje, o Amor Exigente trabalha com qualidade de vida. Então, famílias com comportamentos disfuncionais podem procurar o Amor Exigente, independentemente de ser resultado do uso de substância. Ok. O Amor Exigente é uma organização gratuita, você não precisa pagar para frequentar, você vai aos grupos e vai entendendo lá como é que isso tudo funciona. E quando a Maria Regina diz que hoje não é só dependência e que eles buscam qualidade de vida, é porque a gente não precisa esperar que o problema aconteça. A gente tem que buscar o caminho ideal, o caminho de tranquilidade, de ajuste na nossa família para que não aconteça. Uma família disfuncional é muito comum. É uma família que... Família comum. É comum mesmo, que está ali desajustada como todas praticamente, como tantas, não é? É difícil ter um pai e uma mãe que sabem direitinho como é que funciona todo esse esquema. Bom, tem uma dúvida que as pessoas sempre têm, é justamente como criar o meu filho ou como criar uma família funcional. Na verdade, não vem com fórmula, não vem com bula, né? Nasceu, está ali, a gente tem que colocar. Quando a gente trabalha o Amor Exigente, o mais interessante de tudo é assim, não se prenda ao assunto droga. Na verdade, o desvio de conduta acontece muito antes. Então, quando você tem um problema na família, antes de acontecer esse problema da droga ou da criminalidade ou da agressividade, a gente trabalha o quê? O limite para evitar que esse desvio de conduta aconteça. Porque, na verdade, a gente às vezes acaba prendendo muito na ideia de falar assim, é droga. Não é a droga. A droga é a conduta. A consequência é a droga. Então, o programa de Amor Exigente é um grupo de apoio justamente que permite às famílias encontrarem esses limites que permita que na funcionalidade, como você falou, a gente se sinta cada vez melhor e consiga evitar o desvio de conduta das pessoas da família. É legal a gente entender isso, né? É muito claro que um casal se une, é a lei natural, é a ordem da vida, casar e multiplicar, e de repente casou, multiplicou e não parou para pensar que tipo de mãe eu vou ser, que tipo de pai ele vai ser, quais são os nossos valores, quem é a nossa família. O Amor Exigente faz a gente parar e entender tudo isso para poder funcionar direitinho, não é? Agora, o que é a partilha? Tem um momento de partilha. O que significa isso? Então, a partilha no grupo do Amor Exigente, eu considero que é uma das coisas mais importantes. É o momento onde cada um vai se abrir, né, contando a sua história, e vai receber um retorno do grupo, né? Um retorno onde as pessoas
dão o seu depoimento pessoal, ou quem não passou por aquele mesmo problema, vai dar um retorno para aquela pessoa que está precisando, né? Sempre em relação ao princípio, né? Aos princípios do amor exigente. É um momento assim fundamental, onde nós vamos passar o quê? O grupo vai passar confiança para quem está buscando ajuda, o grupo vai dar esperança, vai dar o apoio. Então, para a pessoa visualizar que ela tem uma saída, né, para o seu problema. A gente foi conversar com alguns voluntários, a Lourdes vai deu um depoimento, a gente vai compartilhar agora com as pessoas que estão em casa também falando sobre a partilha. Vamos assistir, depois a gente volta a comentar sobre esse assunto. Combinado? Pode rodar o VT. Eu me chamo Lourdes, estou há alguns anos aqui no Amor Exigente e dentro da nossa metodologia, uma das partes no subgrupo é a partilha. No meu entendimento, a partilha para mim é a parte mais importante. Por quê? Porque é nela que a gente vai fazer a troca de experiências. Como nós somos um grupo de voluntários, nós não somos profissionais, então é muito importante cada um trazer a sua experiência. Nessa partilha, no subgrupo, nós temos, em média, 8 participantes nesse subgrupo, onde cada pessoa tem um tempo determinado para dizer como foi a semana e o cumprimento da meta, e depois um tempo determinado também para que o grupo dê um retorno. Quando essa pessoa que falou, ela vai escutar a experiência de cada um, baseada no princípio do amor exigente, a respeito daquele momento que aquela pessoa está vivendo na vida dela, o problema. Mas a gente, quando chega no começo, não entende muito bem, né? A gente vai aprendendo com o tempo, e essa partilha, ela é orientada pela meta. Em cada semana, a gente trabalha com uma meta. E ao fazer essa meta, a gente cumpre ou não cumpre. E para essa partilha, a gente prioriza as pessoas cuja semana foi mais difícil e que ela teve dificuldades. Então, a gente tem um cartão vermelho, um cartão amarelo e um cartão verde, que a gente usa junto com o crachá. Então, as pessoas que estiverem com o cartão vermelho farão a partilha em primeiro lugar. Posteriormente, o cartão amarelo e depois o cartão verde. Todos terão tempo para essa partilha e serão contemplados com a partilha. Ali no vídeo eu vi que tem muitas mães, alguns pais também. Mas os jovens também podem frequentar o Amor Exigente ou não? É para a família? Bom, é para a família. Não existe uma distinção entre pai, mãe, familiar. Tem avós, tem irmãos, tem os jovens que estão buscando manter a sua sobriedade, né? O Grupo do Amor Exigente tem vários subgrupos, né? Nós chamamos até o subgrupo dos cônjuges. Então, essa partilha é feita em subgrupos? Em subgrupo. Então, o que acontece? Depois que você faz aquele processo, a acolhida, né? Aí tem um momento onde a gente abre a reunião falando sobre o que nós vamos fazer hoje, dando as informações básicas da reunião. Em seguida vem o momento da espiritualidade, né? Aquele momento onde as pessoas se conectam de alguma maneira com o seu Deus interior, né? Ou superior, da maneira como cada um enxerga. Aí você coloca para baixo, né? A gente traz as pessoas para dentro da sala, faz a palestra. Acabou a palestra, é o momento da partilha. Faça a oração da serenidade e se divide em subgrupos. São subgrupos que você cria lá dentro e nós mudamos em 3 meses para evitar que as pessoas estejam sempre com as mesmas pessoas. E a partir desse momento, nós sentamos numa sala separada, num lugar separado e cada um faz a sua, como você falou, a sua teoria do espelho. Ou seja, eu vou conversar com você de uma forma diferente, né? Cada um é chamado a fazer a
participação. Então, como é que foi a sua semana hoje? Porque a importância é saber como você está. Você tem que estar cada vez melhor. Nós não estamos preocupados, nesse momento, com a pessoa que é a origem daquela presença, e sim com a pessoa. Como eu estou? Então, ela fala, com base na meta que ela traçou, minha semana foi boa, eu tive esse sucesso, minha semana foi ruim, não deu muito certo. E ela fala 2, 3 minutos. Nesse momento começa a partilha. As pessoas do grupo são chamadas a fazer algum retorno. Então eu ouvi a palavra dela e penso, sabe, Cláudia, eu ouvi o que você falou, para mim não funcionou muito bem desse jeito, porque ela contou alguma coisa, né? Para mim eu tive dificuldade, aconteceu assim, assim, assado, mas... para mim foi mais para esse lado e funcionou assim. Aí o que acontece? Por que a partilha é interessante? Aquilo que eu falei para Cláudia, o Antônio vai puxar para ele. Porque nem sempre o que eu falar para Cláudia de retorno, ela vai absorver. Mas o Antônio que estava ali do lado ouviu. Então a partilha funciona dessa maneira. Todo mundo recebe aquela informação. Para uns funciona, para outros não funciona. E você estar em harmonia com esse grupo é muito importante, né? Aquele carinho, aquela sensação de sigilo, aquela sensação de respeito, porque a ética do respeito é muito importante, porque você vê pessoas doloridas, sofridas, falando, minha semana foi ruim, e você às vezes ouve 10 vezes aquilo lá e você tem que sentir aquele amor. Não, e a gente precisa, sobretudo quando está num momento desse, como talvez esteja você passando agora, se sentindo no fundo do poço, com tantas dores, com uma família que você tinha tantos sonhos para ela e você está vendo que ela está destruída. Você precisa de um lugar seguro, onde você possa falar sem ser julgada, onde você possa abrir o seu coração para falar do quanto você ama o seu filho sem ser condenada. Eu sei que às vezes é duro você falar, mas eu amo o meu filho, para uma amiga que fala, mas o seu filho, mas olha o que seu filho fez com você, como você ama. Não, é um lugar onde você realmente é entendida, porque as pessoas ali estão vivendo e sentindo as dores muito parecidas com a sua, não é verdade? Foi assim contigo, quando você entrou no Amor Exigente? Foi. E assim, o grupo me deu um apoio muito grande, porque a gente fica num dilema mesmo. Eu amo meu filho e ele está fazendo essas coisas, mas o Amor Exigente tem um lema assim, eu amo você, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Né? Então, é só dessa forma que a gente pode ajudar o nosso filho ou o nosso ente querido, né? Amando, que não é passando a mão na cabeça, mas é ajudando com que ele seja uma pessoa melhor. Na verdade, sabe aquela história que todo mundo fala assim pra você, mas você tá fazendo a mesma coisa sempre, você tem que fazer alguma coisa de diferente. Só que aí você fala assim, tá, mas o que eu vou fazer de diferente? Através desse sistema de comunicação, que a gente tem até dificuldade de explicar, mas que é tão perfeito, você consegue encontrar esse caminho do fazer algo diferente. Isso que a gente acabou de ouvir, de que não é passar a mão na cabeça, mas é colocar limite, num grupo de Amor Exigente você encontra forças para aplicar os limites. Porque quando a gente funciona uma vida inteira de um jeito determinado lá, o seu jeito de ser, é muito difícil mudar de uma hora para outra. A partir de agora eu vou colocar limites para o meu filho. Sozinho a gente não consegue. Com o apoio de um grupo como Amor Exigente, fica muito diferente. Você consegue colocar os seus limites, você se sente apoiado, você depois retorna para o seu grupo contando o que é que aconteceu. Tudo vai funcionar muito melhor. E o que a gente quer aqui, toda semana, trazendo esse assunto, é que você realmente não fique só. Porque a gente sabe de milhares de famílias que conseguiram superar, tratar, de filhos que estão limpos há muitos anos e que hoje fazem parte do grupo, ajudando até outros familiares. Então, é o que a gente também deseja para você, tá certo? Eu vou fazer um intervalinho e no próximo bloco a gente volta a conversar sobre Amor Exigente e convidar as famílias que estão com dores, que estão sofrendo em casa para participar, tá bom? Agora vem cá comigo porque a gente continua conversando com o Ronaldo Risetto e com a Maria Regina Viciano. Eles são do Amor Exigente e hoje o nosso assunto é o funcionamento mesmo do Amor Exigente. Nós já falamos sobre como começa, aí agora depois tem a palestra e aí vem para a parte que é a partilha, que é uma comunicação diferenciada. E é sobre a partilha que a gente já conversou no primeiro bloco, mas a gente pode complementar agora, né, Ronaldo? Com certeza. Você sabe que depois de alguns anos que a gente participa no Amor Exigente, a gente percebe que partilhar é uma coisa que acontece naturalmente. Porque as pessoas, quando elas começam o processo, elas têm alguma restrição.
até elas se sentirem seguras para contar a vida delas. Elas contam, mas elas demoram para se sentir à vontade de contar. E aí, nesse momento, a gente começa a trabalhar a recuperação da funcionalidade, a gente começa a dar metas. Quando ela faz a partilha, ela dá o problema, e quando as pessoas começam a falar a sua ideia sobre o problema dela, qual foi a experiência delas, porque você lembra que o Amor Exigente não tem nenhum profissional. Somos todos voluntários, cada um na sua área, mas ali nós estamos como voluntários entregando para aquela pessoa a nossa experiência. Então, a gente entrega para aquela pessoa a experiência dentro do sigilo e ela absorve aquilo lá e começa a criar pequenas metas. Eu berrava muito, berro muito em casa, ela percebe que aquele berrar não funciona, ela começa a não berrar, então ela tem uma meta. Ela fala, essa semana eu não vou berrar. E deve ser difícil, né? Quando a pessoa berra sempre. Aí, na próxima semana, ela vem na partilha e a gente cobra a meta. Como é que foi a sua semana? Foi muito boa a minha semana, eu consegui não berrar. E aí você vê a felicidade da pessoa de superar esse desafio. É nesse momento que a partilha começa a fazer função. Por quê? Porque aquela pessoa do lado que teve dificuldade em cumprir a meta dela, fala, poxa, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, o sucesso ou a dificuldade dá força para aquelas pessoas que estão ao largo da gente. Então, por isso que a partilha é importante, porque ela é o momento onde você supera os seus desafios. Você traçou meta e começa a superar. E se não supera, o Amor Exigente está ali presente, fala, fica firme. Nessa semana não deu, semana que vem você vai conseguir. Você levanta a pessoa, entendeu? É muito bom, é muito bom. Agora, eu estava pensando que muitas, acho que talvez mais as mulheres que os homens, não sei se é machismo da minha parte, tem dificuldade de ir ao Amor Exigente e até dificuldade de acreditar numa família funcional se o parceiro não contribui com isso. A gente sabe que em muitas famílias, um dos cônjuges também é dependente químico, alcoólatra, e aí a esposa fala, puxa, eu quero consertar essa história, eu quero ter uma família que funcione como um dia eu sonhei. Mas como é que eu vou? Por que eu vou se ele continua bebendo, se ele não colabora, ou se ele tem um temperamento impulsivo, agressivo com os meus filhos, e aí a gente sabe que a mãe, quando o marido tem esse comportamento, acaba querendo passar a mão na cabeça para aliviar ali a situação. Qual que é a postura que uma mulher que está em casa sentindo isso deve tomar? Então, é assim, o Amor Exigente trabalha com quem vai no Amor Exigente. Então, se você tem um problema, vai até o Amor Exigente. Por quê? Nós temos um princípio que diz que o meu comportamento influencia o do outro, né? E o comportamento do outro influencia o meu. Então, assim, a partir da minha mudança, da mudança do meu comportamento, eu posso influenciar o outro. Porque eu não posso modificar o comportamento do outro, eu posso modificar o meu. Então, se você tem um problema, vai procurar ajuda, porque é a partir de você que as mudanças vão ocorrer. E vocês veem lá mudanças ocorrendo nesse sentido? Então, o mais interessante é justamente o que a Regina falou. Por exemplo, tem mulheres que vão e os maridos não vão. E elas começam a praticar, a participar. E aí ele em casa começa a perceber alguma coisa está mudando na minha esposa. A maneira dela me tratar, dela tratar até o meu filho, ou tratar a minha esposa, a minha mãe, quem que esteja com problema. Aí ele fala, poxa, eu vou lá. E aí eles participam, começam a participar e eles percebem a importância da união deles para a solução do problema, quer seja qual o problema. Às vezes é o contrário, às vezes é a mãe, o problema é o marido, o filho começa a participar também com a mãe. Então, essa participação conjunta, ela depende dessa mudança. Porque o teu comportamento, você começa a ficar mais segura, você começa a ter informação do processo, você consegue entender o que está acontecendo com a pessoa. E aí a pessoa que está do teu lado, o marido fala, poxa, ela está mudando. Deixa eu entender o que é isso. Agora, o mais importante de tudo isso é aquela função dupla. Para você resolver um problema dentro da casa, a família tem que estar voltada para o problema. Aí eu também lembro daquelas mulheres que não têm um parceiro, que criam seus filhos sozinhas, com muita dificuldade, e talvez o parceiro nem saiba bem da existência dos filhos ou finge que eles nem existam. E aí, essa mulher também é aceita nesse grupo? Ela também pode falar à vontade? Como é que é isso? Então, hoje, as famílias não são mais como antigamente. Então, é muito difícil, assim, pai, mãe, né, filhos, são avós que criam os netos, né, são as mães sozinhas. Isso é muito comum, às vezes até pais sozinhos.
Então, uma pessoa que assim está sozinha criando seus filhos, ela pode ir perfeitamente no grupo. Ela vai ser recebida da mesma forma, vai encontrar pessoas lá semelhantes a ela, né? Então, porque sempre é partindo de nós mesmos é que vai ocorrer a transformação. E vale a pena essa participação? Eu sei que vale, mas eu gosto de ouvir vocês falando. Mesmo que em estágio avançado, mesmo quando o filho já esteja talvez morando na rua e que a mãe não tenha mais controle sobre ele, vale ela buscar esse tipo de ajuda? Olha, não há dúvida que vale, porque no equilíbrio dela é que que ela vai conseguir equilibrar o resto do processo. Então, muitas vezes a gente recebe pessoas realmente sofridas, com aquela dor, aquela coisa, chegam chorando e elas encontram as pessoas sorrindo. E elas falam, gente, eu estou aqui nesse lugar, o pessoal rindo, porque aquelas pessoas conseguiram, dentro da dor, porque a gente sempre fala, a dor é um fato, o sofrimento é opcional. Nós estamos ali para dar o equilíbrio para as pessoas, para que as pessoas recuperem a força de viver, a confiança no processo delas, entendeu? Então, o que a gente encontra geralmente? A pessoa vai em qualquer estágio e ela tem a chance de recuperar a sua segurança, a sua força e buscar, não diria cura, é buscar o equilíbrio dela. Nós estamos, como vai você? Cada vez melhor, é você. Né? Que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Não é a vida do outro que está me preocupando, é a sua. Claro que, por um lado ou outro, você acaba juntando os processos e a recuperação é geral. A gente já viu em alguns noticiários na televisão que mães, quando têm um filho dependente de crack, com a maior frequência, elas ficam muito desesperadas que eles saiam para consumir a droga. A gente já viu até cena de mães que acorrentam seus filhos em casa. E aí eu fico pensando que muitas delas devem ter medo de sair para ir à reunião do Amor Exigente e deixar o filho em casa. O que a gente pode falar para essa mãe que está ali vivendo o tempo inteiro, cuidando desse filho com medo de que ele saia? E aí ela fala, como é que eu vou no grupo e vou deixar ele sozinho aqui? Mas quando o filho já está nesse ponto, né, um alto grau assim, de dependência, não importa, a mãe não vai conseguir que o filho não use droga ficando do lado dele, né? Então, ela pode ir no grupo, porque ela vai precisar dessa ajuda. Esse controle não vai ajudar porque a dependência é tão forte que ele vai encontrar droga dentro de casa, assim, até dentro de casa ele vai usar droga, ele vai fazer qualquer coisa para usar droga. Não vai fazer diferença ela ficar do lado. Então, indo ao grupo, ela vai conseguir o quê? Encontrar pessoas onde ela vai se sentir bem, ela vai confiar, ela vai ter esperança, porque ela vai ver casos, né, que foram bem-sucedidos. E ela vai encontrar esse apoio. Né? É verdade, Ronaldo, que uma mãe que vive assim em função do filho, de alguma maneira, ela até alimenta, quer dizer, ela fica doente e ela alimenta essa vontade do uso da droga? Não diria que ela alimenta a vontade do uso da droga. Na verdade, a codependência é o que a gente chama de... Eu assisti um curso recente que chamam que é a doença da zootropatia. A gente está preocupado com o que os outros estão pensando. Porque você está preocupado com ele, com o que ele está fazendo, com o que os outros vão pensar que ele está fazendo. Então, isso é uma codependência. Na verdade, você viver a vida do outro é uma maneira de você querer controlar, é a codependência. Você cria de tal maneira essa ligação com a coisa ruim que te tira a chance de olhar o lado bom do processo ruim. Ou seja, o que eu posso fazer para melhorar isso que está acontecendo comigo? Você tem que isolar esse processo, ele de você, para que você consiga enxergar alguma coisa. Na verdade, a codependência, ela cega a pessoa. A culpa cega a pessoa. Ela fica olhando ali e esquece que ela tem que fazer alguma coisa ao largo para tirar ele e ela daquela condição, quem quer que seja. Então, ela realmente, esse processo de estar junto com a pessoa, grudado na pessoa, te tira a chance... Ficam dois doentes, né? Ficam os dois doentes. E a codependência nada mais é que a doença de você cuidar do outro, né? E continuando exatamente o que a Regina falou, é a mesma coisa. Se ela está com uma situação em que ele está em casa, está usando a droga, ela está vendo o que está acontecendo, ela prender ele ali, não vai resolver. Porque em algum momento ela não vai, porque você não consegue ficar o tempo todo. Então, é melhor que ela tenha, vamos dizer, corra o risco, vamos dizer assim, de buscar esse momento para ela, né? Porque as pessoas têm que esquecer um pouco aquilo lá e buscar o momento dela de... Porque, de qualquer jeito, você vai estar correndo risco
Só que se você for e se cuidar, você corre um risco se cuidando. E aí, a hora que você se depara com um problema, você tem força para agir. Porque o medo e a culpa paralisam, né? Chega muita mãe culpada lá, muito pai culpado. Completamente. Acho que a culpa, a gente logo percebe quando a pessoa chega, a culpa, né? Porque, nossa, eu dei de tudo, ou eu não dei nada, e o que aconteceu, por que está acontecendo isso? E a culpa faz com que a gente fique desculpando os maus comportamentos, né? Que aos poucos vão levando a esses desastres todos. E ela imobiliza, né? Ela imobiliza e a pessoa não consegue fazer nada. Assim, tudo isso na partilha a gente troca, né? É trocado durante a partilha. E tem uma coisa assim, cada pessoa, a gente respeita muito isso, cada pessoa tem o seu momento. Tem pessoas que absorvem logo o programa do amor exigente, tomam atitudes e mudam o seu comportamento, outras não. Outras precisam um tempo maior. Então, qualquer pessoa pode ir no grupo, o grupo não vai criticar se a pessoa não conseguir tomar atitudes, muito pelo contrário, vai ajudar e sabe que a pessoa precisa dar pequenos passos e ir aos poucos para ela fazer aquilo que ela tem condições de fazer. E tanta transformação a gente vê, né? É maravilhoso. Eu sempre tento transformar essa situação, não importa qual a condição. Eu lembro sempre aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente está lá, a gente está tratando uma funcionalidade para evitar o desvio de conduta da pessoa. A partilha permite até que as pessoas se tornem pessoas melhores. Não só por causa daquela adicção, por causa do problema, porque você começa a entender a importância de pais e filhos não são iguais. Também eu e você não somos iguais. Nós temos nossas identidades. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Pais também são gente, sabe? Todos os princípios são de qualidade de vida, são de pessoa. Tomada de atitude gera crise. Quantas vezes na empresa a gente não vai tomar uma atitude e não se prepara para ela? No amor exigente é a mesma coisa. Eu vou tomar uma atitude, eu vou me preparar, porque vai gerar uma crise, eu tenho que estar sabendo. Então, na partilha, as pessoas preparam essas coisas. As pessoas falam, poxa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer depois? Traça uma meta, ouve o sucesso. Então, esse é o sucesso da partilha. Fora o amor que a gente tenta transmitir para eles, que é o amor da gratidão, da gente estar lá dentro. Olha, é um trabalho lindo, eu sou muito grata por poder falar de amor exigente toda semana e eu estou aprendendo toda semana um pouco mais. Com certeza, a gente também. E eu estou devendo uma visita a vocês lá no certeza, Brooklyn, mas nós né? esperamos você Mas eu lá. vou sim. Ronaldo Riseto, muito obrigada. Obrigado a Maria você, Regina obrigado. Viciano. O site é www.amorexigente.org.br. Entra no site, tem todos os endereços lá, tem todas as informações. Não fique só, busque ajuda. amorexigente.org.br. O e-mail é info@amorexigente.org.br e o telefone é 0 operadora 19 3252 2630. No Facebook tem o GB de Grupo Brooklyn AESP, Amor Exigente São Paulo. Então é GB AESP. Entra lá também porque tem várias dicas para você. Muito obrigada e eu espero vocês na Obrigada a próxima você. semana. Obrigada, viu? Obrigada, Ronaldo. Prazer, Cláudia. Muito obrigado por estar Igual. aqui. Muito bom, muito bom.